construção do relacionamento em campo e benefícios da coexistência harmônica. Então, aí vocês se organizam com o tempo que vocês, né, já conversaram, para depois abrir para o debate. Vamos ficar as duas aqui um pouquinho para a gente estar abrindo de fato com uma foto e depois vocês já ficam com a palavra. Obrigada. Então, começa com a Elaine? Então tá, eu fico um pouquinho, mas a gente volta depois no fechamento, se for o caso, por conta da correria do gabinete, mas vamos estar aqui em sintonia com vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Silvia. Que privilégio, né? Eu poder estar aqui em casa, basicamente, porque eu sou piracicabana, nascida, criada, estudada, porque eu fiz Exalc aqui. Então, é um privilégio eu poder compartilhar com vocês e com toda a região de Piracicaba todo esse conhecimento que eu adquiri há alguns anos no campo, né? Que é relacionado à coexistência das abelhas junto com a agricultura. Então, hoje é um dia que, para mim, é muito feliz. Eu estou muito contente de estar aqui, ainda mais nessa semana do meio ambiente, que a gente fala tanto de preservação, né? E às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece um pouquinho, né, o que de fato é o meio ambiente, né? Que o meio ambiente não é algo externo, né? Não é algo onde só existe o verde. O meio ambiente é onde a gente vive, né? Então, a gente vive em cidades, a gente vive no campo. Então, tudo isso daí é o meio ambiente. Para a gente viver bem no meio urbano, é preciso que o meio rural, que os ecossistemas estejam vivos e funcionais, né? E nesse sentido, as abelhas são extremamente importantes, porque sem abelha a gente não tem a manutenção dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas. E depois eu vou puxar bastante, falando que, para preservar as abelhas, primeiro é preciso a gente nos preservar, né? Preservar as pessoas, porque tem uma parte da criação dessas abelhas que existem pessoas, existem homens, mulheres, crianças que criam essas abelhas e pesquisadores que nos ajudam a entender um pouquinho desse mundo, porque o mundo das abelhas é um mundo totalmente diferente do nosso e com elas a gente aprende várias coisas. A gente aprende a viver em comunidade, a gente aprende que cada um é importante e que cada pessoa tem um papel aí fundamental. Então, GeoApis é o nome de uma startup, então, uma prestação aí de serviço. Tá? E eu estou no campo desde 2014, eu vou contar um pouco a minha história, porque muito que o GeoApis faz hoje, muito dele é a minha história como profissional e como pessoa também, né? Que eu sou engenheira agrônoma, só que antes de ser engenheira agrônoma, eu sou filha de produtor rural daqui de Piracicaba, filha, neto, então assim, e de pequeno produtor rural, que é diferente da gente ser filho de um latifundiário, de um fazendeiro, tal. Então, eu sempre senti a dificuldade que os pequenos produtores têm, que o homem do campo tem, em ter acesso ao conhecimento, principalmente, né? Que através de um conhecimento técnico que a gente consegue produzir e manter a biodiversidade também. Então, isso é muito importante. Então, a GeoApis é uma prestação de serviço especializada na relação da produção agrícola com os criadores aí das abelhas, e eu vou explicar por que se faz necessário isso. Só que antes eu vou contar um pouquinho das abelhas, sobre a polinização, sobre várias coisas, antes da gente entrar nisso, né? Por favor. Então, esse aqui é o meu histórico relacionado às abelhas. Então, eu comecei a trabalhar com as abelhas em cima de um tema super sensível. Em 2014, uma multinacional, eles me contrataram
para fazer um mapeamento de stakeholders e levantar o que estava acontecendo no campo relacionado à mortalidade aí das abelhas. A gente sabia que muitas mortalidades eram ocasionadas pelo uso dos defensivos agrícolas, né? Só que a gente queria entender um pouco mais nisso, em qual momento que estavam matando essas abelhas e como, né? Para depois a gente conseguir propor algumas soluções. Aí, lá em 2014, eu comecei a fazer o georreferenciamento de apiários no estado de São Paulo, fui para Goiás, fui para o Rio Grande do Sul. De lá para cá, eu participei de vários simpósios, de congressos apícolas e tudo mais. Conheço muita gente aí nesse sistema. E, principalmente, eu conheço muitos criadores, tanto apicultores, que apicultor é quem cria as abelhas que ferroam a gente, né, que é a Apis mellifera, e por isso que chama apicultores. E os meliponicultores são, principalmente, as abelhas nativas que não têm ferrão. E aí, nesse contato direto com eles, eu pude entender como que é a realidade deles, né? Então, na maioria dos casos, são pessoas de baixa instrução, são pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, né? O pessoal, eles amam as abelhas como se fosse um pet. E aí agora eu entendo isso, porque eu virei uma apaixonada pelas abelhas também, depois que você conhece o dia a dia delas e você começa a entender como que elas são importantes, você vira apaixonado, e aí a gente entende por que esse tema inflama tanto e por que esse tema fere tantas pessoas, né? Não é só porque está matando a abelha, que, na verdade, atrás das abelhas aí tem muitas pessoas. E aí a gente conseguiu entender que a mortalidade das abelhas não é só relacionada ao uso dos defensivos, mas principalmente ao uso incorreto desses defensivos agrícolas. Então, infelizmente, tem muitos apiários que estão localizados em locais inadequados. A apicultura brasileira, ela, até antes, né, de acontecer essas mortalidades no campo e virar assunto de mídia, a apicultura era tratada como segunda profissão, era algo marginal, então não se tinha um cadastro oficial dos apicultores, o próprio Estado não dava uma atenção tão grande. Então, assim, às vezes a pessoa queria uma fonte de renda, uma segunda fonte de renda, ficava conhecendo um amigo ou alguém que tinha colmeia, que colocava essa colmeia em um mato, e aí ele viu que, depois de um tempo, ele colhia aquele mel e vendia o mel para o vizinho, e assim por diante, até ele verificar que, se ele se profissionalizasse, ele realmente conseguia fazer dinheiro com a produção de mel. Então, é um cenário que precisa de uma estruturação aí dessa parte, né? Então, tem uma parte que o Estado compete a ele. Então, no estado de São Paulo, em 2019, foi lançado uma política de melhoria para a criação aí desses insetos. Então, hoje é um projeto de Estado e não aí de governo, que eu ajudei a estruturar esse projeto na época. E muitas das coisas que a gente discutiu foram várias entidades, vários profissionais aqui no estado de São Paulo que participou, né? A Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, outras secretarias envolvidas. E uma das coisas que a gente sempre diz tem que ser um plano de Estado e não um plano aí de governo. Então, hoje, no estado aqui de São Paulo, a gente tem um plano de Estado que trata sobre esse tema e abre várias coisas para o empreendedorismo social. Então, uma das nossas palestras, né, que vai ter ao longo dessa agenda falando realmente sobre fazer um plano aí de negócios e como ganhar dinheiro em cima dessa atividade, né, que dá para ajudar muitas pessoas. Então, em cima disso, uma empresa, né, uma multinacional, resolveu repassar para uma entidade chamada Abelha. Para quem não conhece essa associação,
Associação Brasileira de Estudo aí das Abelhas, vale a pena vocês procurarem, entrar no site. Então, hoje, essa associação é responsável por compilar todas as informações técnicas, todas as informações científicas, principalmente informações que estavam nas prateleiras dos diversos pesquisadores sobre a área apícola, tá? Então, hoje, se vocês entrarem no site aí da abelha, tem muita informação, tá? Eles têm um atlas da apicultura do Brasil, que é muito legal. A hora que vocês entram lá no atlas, vocês conseguem ter um panorama até de município. Então, você tem um panorama Brasil sobre a atividade apícola e um panorama até municipal. Então, vale muito a pena, para quem quer se inteirar sobre esse tema, fuçar dentro do site aí da abelha. E eles têm e-books, tem muito e-book legal, que dá para baixar, fazer download, é tudo aí gratuito. Então, para quem quiser conhecer mais, vale muito a pena. Então, em 2015, eu virei consultora dessa associação, então eu parei de dar consultoria para uma empresa e virei consultora dessa associação. E aí, dentro dessa associação, com aquele conhecimento, com aquelas informações que eu já tinha coletado em campo, a gente enriqueceu todo esse conhecimento. E uma das coisas que a gente buscou fazer na época é ser uma ponte de comunicação entre quem tem a área rural e quem tem as colmeias. É interessante falar sobre isso, por quê? Porque a maioria das pessoas acham que, até por um desconhecimento, que o apicultor é o dono da propriedade rural, e não é. O apicultor ele é dono das suas colmeias. Ele coloca a colmeia dele na área sempre de um terceiro. Esse terceiro pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou o próprio Estado, né? E é aí que muitos conflitos eles se originam, porque tem muito apicultor que é difícil você achar, se for para uma grande empresa, é difícil você achar quem que é o dono lá daquela área, só que ele vai lá e coloca as colmeias dele. Então, e aí, de um lado, reclama que o produtor rural, depois eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, fala que mas eu não conheço quem são os donos lá daquela colmeia, e a colmeia ataca funcionário, ataca animais, enfim, acontece várias coisas por causa disso, né? Então, na época, a gente começou a fazer uma ponte de comunicação com esses criadores aí das abelhas, que é repassar informação para eles, que a gente viu que eles não tinham tanta informação técnica assim, até pela baixa instrução deles. Até no meio acadêmico, quando você chegava numa universidade, que nem aqui na Exalc, você perguntava quem quer trabalhar com abelhas. De 200 alunos de engenharia agronômica, talvez um quisesse trabalhar com abelhas. Então, a baixa instrução e os poucos profissionais no campo resultaram nisso que eu estou conversando com vocês. E aí, dentro da abelha, o objetivo é ser um novo sistema de informação que fosse comunitário. Então, tinha um aplicativo na época que o apicultor baixava para fazer a localização das suas colmeias, e a gente passava várias informações científicas e técnicas oriundo aqui da abelha. Aí, no final de 2019, decidiram meio que me jogar fora de dentro da abelha, né? Porque, assim, eu como engenheira agrônoma e com todo esse meu histórico de trabalhar com produtor rural também, com os apicultores, eu queria ir além disso, né? Eu não queria ser só uma ponte, mas eu queria dar uma solução, porque no campo, assim, tinha produtor rural que tem a dificuldade de achar os apicultores, que não conhece esse universo aí das abelhas, e, do outro lado, você tem o apicultor. Então, não adianta a gente trabalhar com dois lados, a gente tem que trabalhar com esses dois públicos. E aí, em 2019, eu fundei a empresa chamada Converge, que é detentora hoje da marca GeoApis, e nós somos especializados em fazer essa relação entre a produção apícola com criadores aí das abelhas. Então, hoje, a gente presta serviço para produtores rurais. Esses produtores rurais, independentemente se a cultura vai ser boa para as abelhas ou não. Por exemplo, no estado aqui de São Paulo, a gente tem muitos clientes com as usinas de cana-de-açúcar. A cana não tem florada.
A cana não tem néctar, a cana não tem pólen aí para a abelha. Mas por que as usinas estão tão empenhadas nisso? Porque nas áreas de fragmentos florestais e de reservas legais aí dessas usinas, tem muita área que que é muito boa para a produção de mel. Então, tem muito apicultor que utilizam aí dessas áreas, só que de uma forma desorganizada. E é muito interessante a gente organizar isso, que a gente fala o bom uso do pasto apícola. Então, durante a minha apresentação, eu vou falar sobre o pasto apícola. E o que é o pasto apícola, né? A gente fala pasto apícola remetendo ao boi, né? Então, o boi come no pasto. Então, a abelha não vai comer grama, mas ela precisa de recursos das plantas, de néctar, pólen, própolis, para fazer o alimento ou a estrutura lá da casa delas. Então, a abelha ela tem que visitar várias flores, né? E nessa visitação a gente fala que é o pasto aí das abelhas. Então, o pasto apícola é todo local que as abelhas podem coletar recurso floral. E uma coisa interessante, quando a gente fala de pasto apícola, às vezes o pessoal fala assim, eu tenho, sei lá, uma fazenda de eucalipto, eu tenho soja, eu tenho laranja, que é bom para as abelhas. Tá, ok, é muito bom para as abelhas, mas a abelha é como a gente não vive só de leite. A gente tem que tomar leite, a gente tem que comer fruta, legumes, cereal, carboidratos. Então, para as abelhas, é importante que, além da cultura que ela está instalada ali, ela também tenha várias outras flores de várias plantas diferentes para ela ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Então, é tudo isso daí que tem para falar agora, né? Pode passar para mim, por favor. Então, quando a gente fala da importância desses insetos, né? Então, primeiro, quando a gente fala em abelhas, né, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é a Apis mellifera, que é essa daqui, né, que é branca, pretinha, branca, é amarela, é pretinha, que ferroa, né, ou então a abelhinha jataí também, que a abelhinha jataí, sempre que a gente fala de melípona, abelha que não tem ferrão, a pessoa fala, aquela pequenininha, tal, a abelha jataí é uma abelha que dá no Brasil inteiro, então ela está quase em todos os biomas, em quase todos os ecossistemas, então é por isso que no Brasil inteiro o pessoal fala da abelhinha jataí, né? Mas aí você tem outras abelhas, tipo essa abelha das orquídeas, que ela é linda, ela é um verde, maravilhosa, e ela é de um bioma específico, tem a mamangava, que as pessoas acham que é um besouro, que é aquela que faz a polinização do maracujá, mas ela é uma abelha, tá? E ao contrário das outras abelhas nativas, ela tem ferrão. Então, tem que respeitar essa abelha, porque quem já tomou ferroada dessa abelha falou que dói bastante. E ela é tão necessária quanto todas as outras. Então, cada abelha, cada espécie aí de abelha, que no Brasil, nossa, a gente tem mais de 2.500 espécies catalogadas, fora as abelhas que não estão catalogadas, pela dificuldade de muitas serem solitárias, né? Sempre que a gente imagina, abelha, a gente imagina uma colmeia, né? Só que apenas 5% das abelhas têm colmeias, tem muito, e que são criadas, então dá para a gente manejar, dá para a gente pesquisar. Só que a maioria é abelha solitária e não é criada. Então, tem muita abelha que está desconhecida nos nossos ecossistemas e nos nossos biomas, né? Então, elas são muito importantes para a polinização, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é, e elas são essenciais para a nossa biodiversidade. Então, são elas que fazem a polinização em mais de 75% das plantas do planeta, né? Então, elas são as maiores polinizadoras. Então, se a gente quer um bioma ativo, um ecossistema ativo, é preciso que essas plantas tenham flores, é preciso que essas flores sejam polinizadas, é preciso que depois gerem os frutos e que gerem as sementes, para que essas sementes gerem outras plantas. E quem faz isso são as abelhas, que sem elas não é possível manter todo esse ciclo. Então, olha a importância delas. E quando a gente vê
que muitas são solitárias, que são abelhas que a gente não vê colmeia. Então, olha a importância da gente manter a nossa biodiversidade e de ter ferramentas e de ter pesquisadores em cima disso. Aí, o pessoal, a gente fala de polinização, né? O que é polinização, né? Na verdade, é uma transferência de grãos de pólen de uma flor para outra, seguida da fecundação. Então, assim, eu tirei essa imagem, a fonte de tudo depois está no final aí da apresentação. Se por um acaso estiver faltando alguma fonte, que eu coloquei todos os links, porque é necessário. O nosso tempo aqui é curto e o tema é vasto, tá? Então, dentro da minha apresentação, eu coloquei todos os links para que depois vocês acessem esses sites, baixem e-books, né? Então, a polinização, eu achei essa figura de uma universidade fantástica, tá? Porque mostra muito bem, para quem é leigo, você tem a planta macho e você tem a planta fêmea. Então, a abelhinha vem, pega o pólen da plantinha macho e leva até a plantinha fêmea. E daí a gente tem todo o ciclo de frutos e de semente, né? E depois você tem plantas que basicamente autopolinizadas, só que é a minoria, tá? A maioria a gente precisa de um polinizador, e a maior parte do polinizador são abelhas, tá? Depois você tem morcegos, você tem moscas, você tem o vento, mas isso daí é a minoria, a maior parte são as abelhas. E aí, quando a gente começa a remeter para a parte de agricultura, né, por que tem muito produtor rural hoje que está buscando ter apicultor ou manter a biodiversidade, né? Porque hoje, isso aqui é uma foto clássica que eu tirei da Embrapa, tá? Isso aqui a fonte é a Embrapa, de um trabalho excepcional que eles fazem na Embrapa Meio Ambiente aqui de Jaguariúna. Então, essa aqui é uma foto clássica. É um morango que não foi polinizado, né, pelas abelhas. É um cultivo que é sem abelhas. Esse morango ficou todo torto. Esse morango ficou azedo. Esse morango fica com um aspecto não palatável. Ficou feio, né? Não dá vontade de comer esse morango. E, do meu lado esquerdo, a gente vê um morango lindo, viçoso, graúdo, que só de olhar a foto dá vontade de pegar um leite condensado com creme de leite e colocar nesse morango e comer, né? Ou então, tem muitos produtores rurais que têm estufas que o morango ele é orgânico, que o morango tem as abelhinhas que fazem a função de polinização na hora certa, e que você vai visitar as estufas e você come morango direto do pé. Então, porque ele é muito doce, né? Mas você só consegue um fruto daquele jeito se você tem a polinização pelas abelhas. Tá? Porque na hora que a abelha faz o papelzinho dela de pegar o pólen, que ela bate asinha, a perninha, a hora que ela chega na planta fêmea e que ela faz a mesma coisa, então toda essa vibração permite que o fruto fique de uma forma adequada. Tá? E o fruto ficando de uma forma adequada, conforme ele vai crescendo, com as suas sementes e com o seu pericarpo, ele vai ficando do jeito que ele é para ficar, tá? Então, a natureza ela é perfeita, tá bom? A natureza, se você deixar a natureza fluir, ela vai cumprir o seu papel excelentemente, 100% bom. Isso daí não acontece só com o morango. Então, se você pegar tipo citros, um citros de mesa, uma mexerica, uma laranja gostosa, aquela laranja baiana gostosa, que é um fruto gostoso, se você pegar um fruto desse que tem abelhas, é totalmente diferente de uma laranja, o gosto, o tamanho, quantidade de suco de uma laranja que não teve abelhas, né? Então, e uma outra coisa, né? Toda planta é dependente que, se não tiver abelha, não tem polinização, não tem frutos, não. Tem planta que essa dependência é pouca, tem planta que é modesta, tem planta que é alta e tem planta que é essencial. Tá? Tem planta que, se não tiver a polinização, ela não tem. Então, hoje, 35%
das nossas plantas, principalmente que a gente consome para ter alimento, 35% delas, se não tiver abelha, se não tiver a polinização, simplesmente a gente não tem. Então, depois 24% a dependência é alta, 100% é modesta, e tem 24% das plantas que não é dependente, tipo cana-de-açúcar, milho, tá? Então, tem algumas outras que depois eu vou listar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Mas isso aqui, ó, vocês podem baixar, é um documento que está no site do jornal aí da USP, tá? E tem, vocês conseguem baixar o e-book também no site lá da Associação Abelha. É bem interessante esse estudo, não é de hoje, já faz um tempo, mas é que hoje a gente vê a necessidade, né? Aí depois, como eu já estava falando, né, que 66% é as espécies que polinizam, né, são as abelhas, depois você tem 9,2 aí de besouro e de 0,4 de himenópteros, né, tal. Mas isso aqui, nessa foto aqui, a gente pode falar várias coisas. Quando a gente fala agricultura e abelhas, uma coisa que a gente tem que vir em mente é fazer alimento, tá? É fazer comida. É a comida que a gente come no prato, para a gente ter uma variedade, aquele prato bonito, cheio de legumes, frutas, vegetais e tudo mais. Sem abelhas, a gente não tem essa variedade de alimentos. Então, quando a gente preserva as abelhas no ambiente agrícola ou no seu ambiente natural, a gente está proporcionando para a gente uma alimentação saudável e nutritiva. Então, por esse quadro aqui, a gente pode ver isso. Agora, por esse daqui, tá? Esse aqui é um estudo da professora Tereza, onde ela escreveu um livro falando sobre agricultura e polinização. Esse estudo dela aqui, que, na verdade, foi a vida da professora Tereza, né, que ela se aprofundou muito falando sobre isso, a gente vê a cultura, a taxa de dependência, qual que é a produção anual e quanto que custa fazer isso na mão. Ou, sei lá, fabricar mini drones que façam a polinização. Então, a gente vê que o valor da polinização é muito maior do que o valor da produção agrícola em si. Então, você vê café, né? A taxa de dependência do café, para a gente ter café, a gente precisa... 25% deles precisam ter abelha, a taxa de dependência. O café, segundo o IBGE, tem uma produção de 7,5 bilhões de dólares. É isso, não, milhões de dólares. É isso, né? Bilhões. Aí, quando você vai para o valor da polinização, não tem abelha. Não tem abelha, vamos pagar para fazer a polinização. Olha para quanto que vai o valor aí da polinização. Então, fica muito mais barato a gente manter as abelhas, manter a biodiversidade, fazer boas práticas agrícolas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, do que a gente acabar com todo o nosso ecossistema. Mas, por aqui, ó, se vocês, para quem quiser conhecer mais, faça o download desse estudo dela, desse livro, que é Agricultura e Polinização. Esse livro está dentro do site lá da Associação Abelha. Tá? Faça um download, que lá tem muita informação legal, principalmente para quem é estudante, principalmente para quem está querendo entender um pouquinho mais de toda essa relação e para contribuir para a preservação aí das abelhas, né? E aí, quando a gente fala de abelha, a primeira coisa que vem na cabeça é mel, né? É mel, é produção de mel. É mel mais claro, mel mais escuro, mel mais viscoso, mel mais pesado, enfim, isso é o mel. Mas a gente também tem a geleia real, né, que é vendido em potinhos pequenininhos, de 10 gramas cada um, que tem que deixar dentro lá, do congelador. É muito bom para aumentar a imunidade, para quem está doente é ótimo. O pólen também. O pólen, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. O pólen, ele é um recurso das plantas.
Então, quando as abelhas vão fazer a polinização, elas ficam cobertas de pólen. E nas perninhas dela, principalmente, a perninha fica parecendo que ela colocou uma almofada de pólen, assim, tudo amarelinho. Aí, o que o apicultor faz? Na entrada lá da colmeia, ele coloca uma entrada com cheio de furos. A hora que a abelha vai entrar lá na colmeia, para ela entrar, essa bolinha que está na perna dela tem que ficar para fora. Então, a hora que ela entra, sai, solta, desprende. Então, vira o pólen. E o pólen é utilizado por várias pessoas, principalmente nos iogurtes. Tem gente que faz arroz, coloca pólen, porque ele é rico em proteína. Ele é bom para a imunidade também. Então, para quem quer colocar no seu cereal matinal, temos pólen. Depois a gente tem a apitoxina, também serve para várias doenças, né? O pessoal fala que para reumatismo é bom, vai lá, coloca. A apitoxina é o veneno lá da abelha, que é extraído, tá? Da abelha apis e tudo mais. E você tem o própolis também, né? Que é um outro recurso floral que as abelhas extraem das plantas. E o própolis, a gente compra ele líquido, né? Mas só que aquilo lá é uma diluição, porque o própolis natural, ele é feito em placas, tá? Então, o própolis, ele retira essa cera das plantas, as abelhas retiram essa cera das plantas, que é para tapar buracos dentro da sua colmeia. Tá? Então, você tem própolis verde, você tem própolis vermelho, depende de cada tipo de planta, vai ser a cor do própolis, mas o mais normal que tem é o própolis preto, né, que o pessoal comercializa. Então, são vários produtos apícolas que a gente tem das nossas abelhas, além da manutenção da biodiversidade e polinização. Agora, vamos falar da realidade no campo. Agora que a gente já equalizou um pouquinho sobre o mundo aí das abelhas, vamos falar dessa relação delas no campo, né? Então, no campo, a gente tem a importância delas para a polinização, preservação da biodiversidade, o ganho econômico através do valor da polinização e através dos produtos apícolas, que a gente é um grande exportador também. Só que, quando a gente fala das abelhas no campo, a gente está passando por algumas coisas. Primeiro, são mudanças climáticas e poluição ambiental que afetam a vida desses insetos. Tá? Então, esses insetos eles são sensíveis em relação às mudanças climáticas. Outra coisa, com mudança climática e com toda essa alta de temperatura, incidência de chuva, que uma hora é muita incidência, outra hora abaixa muito, tudo isso daí faz com que apareçam novas doenças e novos patógenos também, né? E o trânsito aí de colmeias de forma errada também ajuda. Às vezes o pessoal vai visitar outros países e traz uma abelha no bolso, e não pode, tal, sem fazer a quarentena certa. Tudo isso daí faz com que haja alta incidência de pragas e patógenos. Aí, uma outra coisa que afeta muito no campo é o uso incorreto dos defensivos agrícolas. Desde 2014 para cá, eu acompanhei muitos casos de mortalidade de abelhas na produção agrícola. E o que eu posso falar para vocês? 5%, 10% disso é um número altíssimo já, 10%, não chega a 10%, é causado pelo uso do defensivo agrícola na produção agrícola. Quando eu falo isso, o que isso quer dizer? O uso dos defensivos agrícolas na produção agrícola é assim, ó. Você tem a cultura e você tem uma praga e você precisa controlar aquela praga. Aí, você pode controlar aquela praga de diversas formas. Você pode controlar na unha, você pode controlar com um bioinsumo, tem vários tipos de agricultura aí, biodinâmicas, você pode controlar com produtos orgânicos e você pode controlar com defensivo agrícola, que é o mais convencional, principalmente em larga escala. Tá? Então, só que para você usar um defensivo agrícola, que todo mundo fala agrotóxico, tá? Para você utilizar esse produto, ele tem uma bula. E na bula dele diz o seguinte: olha, você só pode utilizar esse produto para controlar uma praga específica, de uma planta específica, e para isso você tem uma dosagem. Isso daí é o que está na bula.
a bula é que nem remédio. Então, o remédio você pode usar seguindo aquela bula. Por que seguindo a bula? Porque a bula, para fazer aquela bula, na hora de fazer o registro desse produto, teve vários ensaios. Então, são vários os ensaios, que geralmente esses ensaios vão de 10 anos até 12 anos, são ensaios em laboratório, depois fazem ensaio em campo. E aí, quando fizeram esses ensaios, o que está escrito na bula é o que é uma coisa segura para se usar em campo. Aí, quando o produto é comercializado no campo, o que acontece na maioria das vezes, em muitos casos? O vizinho meu usou um produto que foi bom para controlar carrapato. Tá? Mas só que esse produto não é nem para controlar carrapato. Esse produto é para usar na produção da cana. Aí usar o produto para controlar carrapato. Lógico que vai matar o carrapato porque é um inseticida, né? Inseticida, né? Mata inseto. Só que quando você pega um produto que é para utilizar na cana, que tem toda aquela área, que tem toda aquela dosagem, que tem todo aquele registro e usa para controlar o carrapato do seu cachorro, além de você prejudicar o cachorro e você causa uma desordem imensa no ecossistema. Porque quando você utiliza um produto com uma dosagem maior do que precisa ser feita num ambiente totalmente equivocado, você vai causar algum dano ao meio ambiente e à saúde humana, e à saúde dos animais também. O que acontece? A pessoa faz isso, usa o produto de uma forma equivocada e você mata quem não é para matar, principalmente as abelhas. Só que daí, o que aparece? O agrotóxico X matou a abelha. Mas a hora que a gente vai investigar, na verdade, o produto sim matou a abelha, mas não foi de uma forma correta que usou o produto, né? Então, o que falta muito no campo é assistência técnica, é comunicação, é conhecimento. Lembra que eu falei que os apicultores pegam a colmeia deles e colocam na casa dos outros, na propriedade dos outros? Então, muitas vezes o criador dessas abelhas, ele é vizinho de uma usina, por exemplo, e essa usina tem uma grande área, né, de mata. Aí ele vai lá e coloca na beira da cerca, porque para a abelha não tem limite, né? A abelha voa para tudo quanto é lugar. Ela voa para pegar alimento num 1,5 km, se for uma apis. Se for uma jataí, é 500 metros, mas ela está voando, então ela não sabe. Aqui eu vou porque é da Simone, aqui eu não vou porque é do Fagner. Ela está voando, né? Só que esse apicultor não avisa a usina, não fala nada, que está na área de um, na área de outro, às vezes entra na área da usina, né? E essa abelha, às vezes, está num local que ele está prejudicando uma segunda atividade. Às vezes, tem alguém que tem uma granja, alguém que tem cavalo, alguém que tem vaca, que está ali próximo. E aí, essa abelha, muitas vezes, não tem uma fonte de água perto, porque tem que ter uma fonte de água de 500 metros, senão ela fica com sede. A gente, quando está com sede, a gente faz o quê? Busca fonte de água. A abelha faz a mesma coisa. E aí, ela começa a causar várias coisas lá no ambiente. Aí, alguém que não está gostando da visitação dessas abelhas vai lá e joga veneno na abelha. Só que daí coincide que tem um avião passando da usina. A usina fez uma pulverização. Pelo tempo que eu estou trabalhando com isso, a maior parte das pulverizações não são de inseticidas, muitas vezes são de fertilizantes foliares, que passa por avião. Mas aí só o fato de passar um avião, não, foi a usina que matou a abelha, a usina que é culpada. Aí o apicultor vai lá, briga com a usina já quer tirar o apicultor de lá, a usina fala que a pior coisa que existe é o apicultor, aí todo mundo perde, você vai para citros, 80% do mel comercializado no estado de São Paulo é o mel de laranjeira, é o mel riquíssimo em várias coisas, é o mel calmante. Para quem está nervoso, faz um chá com melzinho aí de laranjeira, que a pessoa vai ficar sossegada, porque é o mel calmante. É o mel gostoso, só que assim, né? Para você ter mel de laranjeira, você tem que colocar abelha na laranja.
Só que quando tem esses problemas entre o produtor rural e o apicultor, a primeira coisa que o produtor rural fala assim, olha, eu prefiro ficar com a laranja azeda do que ter o apicultor aqui. Então, olha quanta coisa que acontece no campo, né? Tudo por quê? Porque às vezes não tem o manejo agrícola. Ah, é Tati? Não? Ah, não, só foi você. Que coincidiu. Então, é preciso ter boas práticas de manejo. E boas práticas de manejo é a gente usar todo o recurso e conhecimento que a gente tem para fazer uma produção, seja produção agrícola ou produção das abelhas. E é preciso que eles tenham um relacionamento e uma comunicação. Sem essas duas linhas aqui, é impossível a gente preservar as abelhas no ambiente rural. Pode passar. Então, quando a gente fala de agricultura e criação das abelhas, a gente tem esse quadro aqui. Então, de um lado está o produtor rural, que ele desconhece os apicultores e a localização desses apiários. Ele tem muito medo de ataque dessas abelhas, porque a gente conhece que as abelhas já atacou funcionários, já matou pessoas dentro das áreas. Isso aqui não é um si, é um fato. E eles também não querem ter processos por perdas e danos, porque quando um apicultor ele acha que foi a usina que matou, automaticamente ele vai lá na usina e quer indenização, quer processo, e vem Ministério Público e vem tudo isso. Aí a gente vai para o outro lado. Tudo que um apicultor mais quer, um criador de abelha mais quer, é um pasto apícola de qualidade, com bastante diversidade de flor, ou que seja na produção agrícola, que as plantas estejam cheias de néctar, que a florada seja uma florada boa, que nem eles fazem, porque com isso daí ele produz mais mel. Agora, o que ele sente quando não tem um pasto apícola de qualidade? Que cai a produção de mel. Caindo a produção de mel, automaticamente cai a renda dele. Então, uma atividade que muitas vezes já é segunda atividade, aquele investimento que ele fez, é um investimento que começa a não se pagar, porque cai a produção de mel, ele vende menos mel, e com menos mel é menos dinheiro no bolso dele. E tem esse negócio de mortalidade de abelhas, que é um negócio que, se a gente não estiver fazendo monitoramento, a gente não sabe por que morreu. Porque não adianta, depois que a abelha morreu, você pegar o cadáver dela e perguntar, viu, você morreu por quê? Né? Fica difícil. A gente pode até fazer análise, na análise de um produto, mas tá bom, esse produto veio de onde? Ah, eu acho que veio da usina. Ah, eu acho que veio de fulano e de ciclano. E como que a gente descobre? Fica muito difícil. Então, tudo isso daqui gera dúvida, gera ressentimento, gera conflito no campo e gera o que não é para gerar, que é a mortalidade das abelhas. E todo mundo, tanto de um lado quanto do outro, querem resolver o problema. E aí que a gente vem para solucionar o problema. Então, como que a gente evita o declínio dessas abelhas, né, com essa mortalidade das abelhas? Primeiro, a gente tem que conservar áreas naturais, mantendo a vegetação nativa próxima à área de cultivo. Então, quanto mais a gente fizer isso aqui, esses passos, melhor será para a nossa biodiversidade e para as nossas abelhas. A fonte disso é o Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, dentro do Ministério, você tem secretarias, você tem câmeras temáticas que só estudam isso. E já foi acordado que a gente tem que colocar e manejar os ninhos de abelhas próximas às áreas de cultivo. Então, é assim, ó. Você tem uma área de cultivo que você sabe que faz uso do defensivo agrícola, e você quer colocar abelha na área de mata. No manejo agrícola, já está especificado que você tem que ter uma área de bordadura, que você não aplica o produto, que você tem que tomar muito cuidado para manejar, para aplicar aquele produto, para não causar dano ao meio ambiente, aquela mata que está ali. Tá. Aí o apicultor, ao invés dele entrar em contato com o produtor rural e perguntar onde que eu posso colocar as minhas colmeias, às vezes ele coloca beirando, onde não pode, dentro da área agrícola. E aí, quando tem algum manejo agrícola, automaticamente a abelha dele, que não era para estar ali, está e ela acaba morrendo.
tá? Então, é uma outra coisa. Outro ponto, revolver o mínimo possível o solo. Eu não estava falando que tem abelha, que ela é solitária. A abelha solitária, ela não tem casa, ela não tem colmeia. A abelha solitária, muitas vezes, ela coloca o ninho dela no solo. Então, quanto menos você envolver o solo, mais você preserva e mais você protege o ninho dessas abelhas solitárias, que ela já é solitária. Então, você vai lá e revolve todo o solo, logicamente, você vai acabar prejudicando a população desses insetos, né? Outra coisa, não aplicar defensivos agrícolas nos horários de visitas dos polinizadores. A abelha, raiou o sol, esquentou o dia, ela já sai para cumprir a missão dela. Tá ok? Ela volta para a colmeia na hora que o sol começa a se pôr. Então, os melhores horários para fazer manejo agrícola, à noite. É possível, sim, fazer manejo agrícola à noite. Eu conheço muito citricultor que faz isso, eu conheço várias empresas que fazem isso, que é o horário que a abelha, que como a abelha ela voa nesse 1,5 km, ela não vai voar em corredor, né? Ah, eu só vou voar aqui porque ali a turma está fazendo manejo, então eu não vou passar. Ela vai passando para o meio. E se tem uma abelha passando para o meio e você aplica o inseticida, você vai matar aquela abelha. E dependendo do produto, o produto que caiu nessa abelha que estava passando no meio, a hora que ela volta para a colmeia, ela prejudica a colmeia dela também. Então, tem que aplicar defensivo à noite, logo de manhãzinha, antes que as abelhas saiam das colmeias. E não é só colmeia, antes que aquela solitária que está lá no tronco de uma árvore saia para fazer o papel dela também. Ou então, ao entardecer, quando começa a esfriar mais o dia, tá bom? Outra, recuperar a vegetação nativa. Essa é uma parte aqui, é uma parte que eu gosto muito, porque toda vez que a gente começa a trabalhar com um novo cliente, ele fala assim, mas vocês prestam consultoria na área de reflorestamento? Eu falo, não, a gente não presta consultoria na área de reflorestamento, mas a gente indica as plantas nativas de interesse apícola. Porque já que você vai ter que fazer um reflorestamento, vamos olhar para as espécies que já tem naquela mata, vamos olhar o calendário floral de distribuição de flores ao longo do ano e vamos colocar plantas que ajudem, que deem alimento para as abelhas durante o ano inteiro. Então, eu tenho muita espécie na minha área que tem planta que floresce em junho. Então, vamos plantar espécies que florescem em agosto. E aí a gente vê todos esses vazios que não têm alimento para as abelhas, a gente coloca a planta. Então, a gente auxilia, assim, na indicação de plantas de interesse apícola, tá? Outra, espalhar hotéis de abelhas. Esse aqui é muito para o pessoal do ambiente urbano, tá? Então, quando a gente fala de abelha, a gente só fica falando, é meio ambiente, é na zona rural. Não! Nas nossas praças tem muita abelha. Aqui, nesse jardim, com certeza, tem muita abelha. Então, as abelhas podem ter abelha solitária e pode ter abelha que a princesa está fazendo a sua revoada e ela precisa ter um novo lar. Então, a princesa é a futura rainha. Então, a hora que uma colmeia está grandona, está cheia de mel e cheia de cria, automaticamente, essa colmeia desperta assim, uma parte dessas abelhas precisa sair daqui da colmeia, porque já tem muita abelha. Aí sai a revoada lá da princesa, a princesa é fecundada, o zangão morre, né? Azar do zangão, ele morre. E aí essa princesa vai caçar algum lugarzinho que seja confortável, bom e seguro para ela criar uma nova casa. Só que ela não vem sozinha, ela vem com uma parte do enxame, que é para dar uma esvaziada naquele enxame. Oi? Ela vem, exatamente. Ela vem com a tropa dela. E aí, quando a gente está no ambiente urbano, numa praça, num lugar que tem muitas árvores, se tiver um local que já seja adequado para ela, que a gente vai falar disso durante a semana, que é fazer as iscas, os hotéis das abelhas, você ajuda aquela princesa. Em vez dela ficar perdida ou ir no muro,
ou ir num telhado, ou ir no poste de energia, sabe? Que depois a turma vai lá, taca SBP nela, e mata, coitada. Em vez de acontecer isso com a abelha, se ela tiver uma caixinha, um hotelzinho certo, ela vai lá, cria a colmeia dela e depois a gente coloca num lugar que seja legal, né? O Mudapira tem uma iniciativa dessa, né, Simone? Não, lá, em 2 praças aqui de Piracicaba já tem hotelzinho de abelha, que a Simone foi lá, ajudou o pessoal a colocar. Tá? E daí, quando tem abelha, também a gente ajuda a colocar essas abelhas em algum lugar, tá bom? E aqui, ó, quando a gente fala no ambiente agrícola, é comunicação entre agricultores e criadores de abelhas. E é aí que a gente entra, que nós somos especialistas nessa relação. Pode passar. Bom, só que, assim, há várias iniciativas de proteção aí das abelhas. Você tem várias startups ao redor do mundo. Tem startup que incentiva o serviço de polinização, tem startup que incentiva, sei lá, as colmeias high-tech, que coloca um monte de sensor para ver se a colmeia está forte, está fraca, tem muita abelha, não tem abelha. Tem startup que quer produzir mais mel, né? Nós somos uma startup, a gente quer tudo isso, nós fazemos tudo isso, só que a gente é especialista em fazer a comunicação entre a produção agrícola e os criadores das abelhas, porque quando essa relação está fechadinha, está redonda, automaticamente a gente consegue fazer tudo, né? Depois a gente tem um centro de pesquisas. Hoje, no Brasil, a gente tem pesquisador de várias universidades, de várias regiões, que trabalham com esse tema. E a gente tem a Embrapa. Dentro lá da Embrapa, tem uma equipe, principalmente, que fica na Embrapa Jaguariúna, que só trata de abelhas nativas, eles são especialistas nisso. Uma outra coisa muito legal, a mídia está falando muito sobre abelhas, que antigamente a gente não ouvia falar sobre apicultura, sobre abelhas, sobre nada. Então, hoje, a mídia já está dando foco maior nisso. Tem muitos congressos nacionais e congressos internacionais. O setor privado, hoje a gente tem empresas de vários setores que querem ajudar as abelhas. Então, seja uma usina, seja a própria indústria de defensivo agrícola, hoje eles têm várias coisas que ajudam a preservar as abelhas. Hoje você tem companhias de linha de força também, porque tem muita abelha que acaba ficando no poste, acaba ficando em regiões que é próximo aos transformadores e não pode. E o que eles vão fazer? Tem que retirar esses enxames, precisa controlar e tem que ter iniciativas. Hoje você tem prefeituras, que nem Curitiba. É muito legal, porque é um município que já tem uns 3 anos uma política e um projeto de abelhas nas praças. Então, as praças de Curitiba, a gente sabe que são cheias de flores. Então, hoje também você tem vários hotéis de abelhas espalhadas, né? Hoje, tem criação de entidades representativas dos lados aí dos apicultores, então eles estão se organizando, e é preciso que esses criadores estejam organizados em suas associações, em seus sindicatos. Isso daí é muito importante, porque nada melhor do que falar e ajudar o problema é o próprio apicultor que está ali, né? E você tem e-books para fontes de conhecimento. Então, hoje, se vocês entrarem, como eu disse, no site lá da abelha, aqui tem alguns links legais das coisas que eu já falei que já estão lá. Então, hoje você tem a abelha, você tem a Embrapa, você tem a USP também, que tem vários papers e vários documentos também, para quem quer aprender um pouco mais. Aí, como que a gente trabalha com esse relacionamento, essa comunicação no campo? A gente sabe que no campo, muitas vezes, tem um ambiente de competição. Ou tem abelha ou tem a produção agrícola. Tá? Então, aqui tem um conflito. Aí a gente opera a transformar isso num ambiente colaborativo. Então, é possível você ter produção agrícola sustentável, que proteja as abelhas,
que aumente o empreendedorismo social, que favoreça os criadores das abelhas a ter mais colmeia, mais mel, mais produto agrícola e ganhar mais dinheiro com isso. Então, é possível existir esse ganha-ganha, tá? A gente já tem em vários locais que a gente já até ganhou prêmio em cima disso, em cima desses números, porque é uma coisa factível, é uma coisa que realmente acontece. Mas só que tem que ter, a gente faz a interação no campo. Toda aquela dificuldade que eu falei hoje no começo, todas essas histórias, a gente faz a conexão entre os produtores rurais e os criadores das abelhas, a gente constrói relacionamento e comunicação, a gente tem envolvimento social de impacto no entorno das áreas. Tá? Não adianta você falar para o apicultor, pode colocar aqui a sua colmeia e ponto, acabou. Não é só isso. Atrás disso tem muita coisa. A gente tem que realmente ser algo de impacto de social e de ambiental. Uso múltiplo das culturas com suporte de boas práticas, inclusão social e transferência de tecnologia. Isso aqui para a gente é muito importante, principalmente pelo perfil dos apicultores, dos criadores de abelhas que a gente tem no país. O nosso foco de trabalho, todo dia a gente levanta cedo para uma produção agrícola segura, aumentar a produção apícola nas unidades de produção dos nossos clientes e nas áreas vizinhas também, e principalmente a gente tem as abelhas seguras, sejam as abelhas criadas ou as abelhas da nossa biodiversidade. Então, o nosso contexto que a gente sempre trabalha, nem sempre uma empresa é cliente nossa, tá? E nem sempre a gente aceita todo o cliente. Porque como a gente trabalha voltado a projetos ambientais e sociais de impacto, tem empresa que quer fazer por fazer. E quando a gente percebe que a empresa quer maquiar o negócio, a gente prefere continuar na nossa vida normal sem ele, porque a gente acaba exigindo boas práticas agrícolas, a gente acaba exigindo a responsabilidade. Os técnicos desse cliente, os engenheiros agrônomos, ambientais, florestais, eles têm que estar envolvidos em tudo isso daí que a gente está falando. Por quê? Porque a gente quer complementar e amplificar a política básica dos nossos clientes. A gente não quer ser um departamento, a gente não quer ser intruso, a gente não quer ser enxerido. A gente só quer com que esse cliente amplifique aquilo que ele já faz de bom. Então, a GEAPS é uma prestação de serviço voltada às práticas de ESG, envolvendo os criadores de abelhas, os usos múltiplos de territórios com geração de valor. É isso que é a nossa proposta de trabalho, e a gente sabe que se a gente trabalhar em cima disso, a gente consegue resultado na preservação das abelhas. Então, a tecnologia básica, que hoje é muito difícil também você operar qualquer coisa sem ter um banco de dados robusto por trás, sem você ter uma plataforma com várias interfaces, sem ter laboratórios de geotecnologia, sem a gente ter várias coisas. Então, é muito difícil, tá bom? Então, a gente tem um aplicativo. O aplicativo, qualquer criador de abelha pode baixar ele gratuitamente, tá? Os criadores é uma outra coisa, que isso faz parte da nossa missão. Como a gente sabe que a maior parte dos criadores das abelhas já trabalha com pouco dinheiro, porque a segunda profissão e tudo mais já tem essa dificuldade financeira, então a gente não cobra nada deles, tá? Então, eles baixam o nosso aplicativo de forma gratuita. E a hora que tem um cliente próximo a ele, que a gente vê que deu match, a gente começa a trabalhar esse projeto socioambiental junto com eles, tá? Mas é importante que os apicultores já vão baixando, porque conforme a gente vai conquistando clientes, automaticamente a gente já vai envolvendo esses criadores de abelhas nos nossos projetos socioambientais. Quando a gente fala de startup de ESG, de práticas de ESG, a gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são vários requisitos, e dentro de cada um deles são 17. E dentro de um deles há várias políticas que geram vários indicadores. Então, quem quer ser hoje sustentável, quem quer ter uma certificação internacional, que gere valor de impacto social e ambiental, tem que trabalhar voltado a isso, tá?
Então, a GEOAPS, dos 17 objetivos, a gente cumpre a 11 objetivos. Em 2021, a gente foi premiado como uma startup na América Latina, que ganhou o primeiro lugar na ODS 15. Então, a gente participou de um concurso, tá? Feito pela Impact Latam, que é um hub de inovação, principalmente voltado ao meio ambiente, à sustentabilidade. Junto com a Fundação Aidon Cabral, eles têm esse selo, e a gente participou, e a gente ganhou em primeiro lugar na América Latina, que a gente atende ao ODS 15, que é de vida terrestre. Então, tudo aquilo que a gente fala de preservar as abelhas, de fato, a gente consegue fazer isso com os nossos clientes e com a ajuda de todo mundo. E a gente foi reconhecido com mais 2 ODSs, porque como a maior parte dos nossos clientes são, por exemplo, usinas e são grandes produtores rurais, que são agroindústrias, a gente foi reconhecido na ODS 9 e também no consumo de produção consciente, essa coisa de boas práticas agrícolas, de manejo correto e seguro também, na ODS 12. E quais são as oportunidades, né, que a gente quer retransmitir a todo mundo, né? Não é só para os nossos clientes, mas para todas as comunidades que estão do entorno deles, né? Primeiro, a gente quer criar projetos socioambientais na produção agrícola. Então, tem muita dificuldade para criar esses projetos aí socioambientais na produção agrícola. Então, levar isso para atender 11 ODS, servir de ferramenta, se acaso tiver processo jurídico, ter o reconhecimento público, então é muito importante aqueles selos, e também transformar num ambiente que era conflito, num ambiente harmônico e de colaboração. Tá? E a gente faz isso como? Utilizando de tecnologia, indo para campo e conhecendo pessoas. Porque, para a gente salvar as abelhas, primeiro a gente tem que salvar as pessoas, muitas vezes. As pessoas, elas têm que se conhecer, as pessoas têm que ter um relacionamento harmonioso, respeitoso. Só assim a gente... E não é só salvar as abelhas, não, tá? Quando a gente fala em mudanças climáticas, quando a gente fala que a gente tem que preservar o meio ambiente, primeiro a gente tem que olhar para esse lado humano, porque no dia a dia somos nós, seres humanos, que estamos à frente de tudo. Tá? Outra coisa, a gente tem que ter uma equipe técnica de qualidade e que esteja também presente nesse propósito. Não adianta você ter um técnico muito bom, ou nos nossos clientes, ou trabalhando conosco, se ele não tem esse propósito de vida. Tá? Fica muito difícil. Porque, para a gente ter as abelhas, a gente tem que ter todas essas mãozinhas aí trabalhando juntas. E as chaves, elas são as pessoas. A gente começa fazendo várias reuniões, a gente vai para campo e a gente começa a se misturar um pouquinho aí um com o outro. É só assim que a gente avança nessa agenda. Tá? É muito legal quando a gente fala de educação ambiental, tá? Porque esse tema aqui, a gente pode, aqui em Piracicaba, a gente participou do Horto aí por um dia, lá no Horto aí de Tupi, tá? Então, a gente fez oficinas ambientais, que foram crianças das escolas municipais aqui de Piracicaba. Então, foi um dia muito gostoso, onde a criançada pôde conhecer um pouco mais sobre as abelhas, sobre a biodiversidade. Os pais participaram, a gente teve palestra voltada para os adultos também, tá? E o GEOAPS, por um dia, para qualquer um aqui de vocês que queira conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, de visitar o Hub, ou das atividades que a gente faz junto com as usinas, podem entrar em contato conosco, que vocês vão participar no GEOAPS aí por um dia. Tá? Vocês vão ver como que é o dia a dia no campo, de chuva, de sol, e de abelha, e de tudo. Né? De poeira, muita poeira. São várias coisas, mas é gostoso, tá? A gente sai um pouquinho dessa coisa de cimento, de cinza, e vai para o campo, tá? Então, lá, Simone, não deixa, porque a gente está aqui em todo mundo, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos com isso. Pode passar. Então, a coexistência harmônica é isso. Primeiro, a gente faz a conexão, depois a gente faz a parceria com todo mundo, dos dois lados, e aí a gente tem a coexistência. A gente tem o mundo agrícola, com os criadores de abelha, e todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz, preservando o meio ambiente e ajudando as pessoas. E é assim que a gente consegue impacto social e ambiental positivos. Né? Então, o meio ambiente é o planeta inteiro,
não existe planeta B, que tem uma startup que eu adoro, que é a 1,5 grau, que trata de queimadas. E é muito legal, porque eles têm uma camiseta que fala assim, não tem planeta B, tá? Então, a gente tem um planeta só, a gente tem que cuidar desse planeta e das gerações futuras, né? Então, aquela coisa que na Eco 92 o pessoal falava, né, de sustentabilidade, preservar o agora para as gerações futuras, na verdade, não é só a geração futura, somos nós mesmos, né? Então, quem nasce hoje vive 100 anos, imagine viver 100 anos num ambiente com qualidade de ar ruim, com mudança climática feroz, com tudo isso daí no meio. Então, é preservar tudo para nós mesmos, tá? Acabou? Acho que é isso. Era a última slide, acho que era com os nossos parceiros e tudo mais, mas acabou. Então, é isso. Muito obrigada. Marcela, desculpa comer seu tempo. Então, agora é você, tá bom? Obrigada, gente. Deu certo. Uhum. Acho que é aqui, ó. Imagina. Tá bom. Acho que foi. Ai, meu Deus, eu apertei. Ah. Já começa bem, né? Já. Vou vir pra cá. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho, né, com essa visão mais de engenheira ambiental, complementando a visão da Elaine e da Simone também, que foram minhas parceiras nesse 1 ano e meio que eu tive contato com a GeoApps, e essa trajetória de abelhas na minha vida. Meu nome é Marcela Scavarello Grillo, eu tenho 26 anos, sou nascida e criada em Iracemápolis, mas estudei em Piracicaba, primeiro emprego em Piracicaba, então criei uma paixão aqui por vocês, pelo Rio de Piracicaba, tudo mais. Eu comecei no ramo acadêmico, meu primeiro estágio então foi dentro de laboratório na Exalc, depois eu trabalhei 2 anos e 10 meses no ramo automobilístico e hoje eu estou dentro do ramo, né, do setor sucroalcooleiro. Confesso que quando eu fui convidada, eu fiquei na dúvida, eu falei, nossa, mas eu vou para um ramo que... Eu não tinha ideia das boas práticas agrícolas, você só via o que parecia na internet, você só via um lado da moeda. Eu falei, então, eu quero conhecer outro lado da moeda. Então, fui convidada para trabalhar como analista ambiental e um pouquinho da minha vida pessoal. Eu sou bailarina, eu gosto muito de ler, adoro usar meu tempo livre para estar com as amigas, com o namorado, gosto de ir para show, café também é minha paixão. E outra parte aqui que eu conheci é a parte das abelhas, a viagem e a educação ambiental, que eu falo que faz parte da minha essência, né? Para começar nessa integração e trazendo o braço da Elaine, eu trouxe uma casinha para explicar bem o que foi isso que ela falou de coexistência harmônica, né? Porque quando você vai em um campo, em uma produção agrícola, qualquer que seja, café, laranja, eucalipto, cana, você não tem parede, você não tem divisa. É pasto, é cultura, aí é brejo, é área de preservação. Então, você não sabe até onde é o teu território, você não sabe se aquilo tem dono ou não. Que é nisso que confunde a cabeça dos apicultores. Eles não têm ideia do que é, do que não é, do que tem dono, do que não tem dono. E a gente não põe em placa, aqui é uma fazenda do fulano de tal. Não tem. É só chão, estrada e cultura que tem lá para o meio. Só que, por exemplo, Simone, você tem uma casa. Ah, ferrou. Você não gosta de saber quem está na sua casa? Né? Para saber como que você vai tratar essa pessoa, como que você vai cuidar desse visitante. E quando a GeoApps surgiu lá no nosso ramo, eu fiquei assim, meu Deus, eu não entendo nada de abelha. Porque eu só conhecia também apps. Eu nunca tinha ouvido falar de abelha sem ferrão na minha vida. E elas vieram introduzindo essa questão, mostrando toda a sensibilidade dos apicultores. A primeira vez eu fui numa reunião em Rio Claro, com vários apicultores ali do horto, e aí eu me apresentei para eles.
eles, na hora, dobraram até olhar assim, nossa, mas você, engenheiro ambiental desse tamanho, o que você vai fazer aqui? E eles foram passando o lado deles, eles foram abrindo o coração e falando, mas a gente não conhece vocês. Eu falei, mas eu também não conheço vocês. E a GeoApps entrou fazendo essa integração, por quê? O foco é a produção agrícola, mas hoje a cabeça, ainda bem, ela está abrindo. Essas políticas, essas novas normas ESG, ela veio não é só para você ganhar um selo, aumentar seu produto, garantir qualidade e ter bem, mas você começa a impactar socialmente esses apicultores, porque às vezes a pessoa tem um sítio, às vezes o cara mora aqui no meio de Piracicaba, mas ele quer ter abelha. E a gente quer abrir a nossa casa, a gente quer abrir a nossa porta, mas a gente tem nosso business core, a gente quer ajudar eles e virar essa parceria harmônica. Então, a hora que você passa a saber que naquela sua área de preservação permanente, na sua reserva legal, na sua unidade de conservação, você tem apicultores ali dentro, melicultores, você passa a enxergar o que é um serviço ecossistêmico. Você passa a não ver só, eu tenho um bioma, eu tenho um animalzinho que talvez mora ali, um guaxinim, uma arara, o que quer que seja. Você começa a olhar para a cadeia como um todo. E eu trouxe essa frase aqui, que foi o Einstein que falou, eu tenho um carinho imenso por esse físico, que se as abelhas se desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá mais do que 4 anos de existência, mais ou menos. Porque vai acontecendo o que a gente chama de cadeia de serviço ecossistêmico. Não tem polinização, redução da flora, sem florada você não tem animais, com isso você também não tem verdura, legume, fruta, e com isso não tem raça humana. Por mais que, às vezes, hoje tem várias ideologias, veganismo, vegetarianismo, né? Mas todo mundo precisa de alguma base, todo mundo precisa se alimentar. E essa integração, a gente passou a trabalhar de forma harmônica, porque a primeira vez que eu fui visitar um apicultor, ele me recebeu com o facão embaixo do braço. Aquele dia eu falei, nossa, né, mãe? Não volto para casa. Aí eu liguei para Simone, falei, Simone, o que eu faço aqui dentro? Ela falou assim, vai conversando. Do facão embaixo do braço, eu estava dentro da sala dele, tomando café com ele e com a esposa dele. Então, eu senti as dores dele, ele sentiu as nossas dores. Aquela questão que a Elaine falou do defensivo vai muito além, porque não é interesse nenhum de uma usina, vamos falar assim, de um empresário, também desperdiçar recurso dele. Porque a hora que você olha, você tem a sua produção plantada em linha. A gente não vai sair aplicando em avião, pulverizando tudo. Isso é perca de dinheiro. Na hora que você olha no final, você perdeu dinheiro, você machucou seu vizinho, você atrapalhou a renda dele, o socioeconômico dele foi para o brejo. Então, que empresa que eu sou sustentável, que ação social eu estou fazendo se eu estou prejudicando o meu vizinho? Então, não adianta nada falar, eu tenho uma área de sustentabilidade. Mas o que você faz dentro de uma área de sustentabilidade? É muito mais do que fazer ação ambiental, pôr uma coleta seletiva e fazer palestra lá dentro. É abrir, é expandir a cabeça de todo mundo que está ali dentro. E essas boas práticas, a ODS, essa semana está acontecendo a Estocolmo, mais 50 de novo, para trazer essas novidades que a gente está tendo. Por quê? No passado, em 72, se falava de poluição. Hoje a gente já está falando de mudança climática, de alteração de bioma. O 1,5 que você falou, né, da startup, recentemente eu vi uma palestra do Carlos Duado, né, do CER da Exalc. Ele falou, a gente já está na faixa de 1,1 graus Celsius de temperatura. Se tudo vai para o beleléu com 1,5, a gente só tem 0,4 ali em uma margem. Isso é muito pouco, a hora que você começa a falar. A hora que você olha na sensibilidade de um ser tão pequenininho. E também, não é o caso da cana-de-açúcar, da laranja, nem não entra no caso, mas da cana, do eucalipto. Mas a hora que a gente olha, açaí precisa de abelha, café, morango, tomate, maracujá, castanha do Brasil, acerola, melão, entre outras produções que a gente sabe que é necessário dessas abelhas. E esse material também veio da abelha. Se combinasse, não tinha dado certo. Trouxe também as referências.
Por quê? O grande produtor, ele precisa saber de quem está ali dentro, como que ele é inserido, quais são suas necessidades. Porque se todo mundo trabalhar junto, lá para frente, quando vem uma auditoria, essas grandes certificações internacionais, para a gente conseguir estar exportando o nosso produto, são esses caras que indiretamente estão nos ajudando. É uma grande parceria, porque se ele está bem, se ele está positivamente, se ele está tendo renda, vai muito além. Porque, com isso, ele está educando a família dele, aquele filho que ele está criando, que ele está conseguindo dar subsistência, um dia vai para o mercado, pode virar um agrônomo, um engenheiro ambiental, um advogado, o que quer que seja, e continuar com essa causa. Então, a trajetória não é só hoje e agora, é a cadeia como um todo que a gente fala, né? E hoje, falando, né, da experiência que eu estou vivendo, de tudo que eu estou vendo, a gente não é só falar e mostrar uma planilha de Excel. Você precisa ter empresas responsáveis, você precisa ter softwares que façam essas comprovações das suas boas práticas. Então, quando eles me perguntam, você teve danos com o apicultor? Não, eu não tive. Ou sim, eu tive. Ah, quais? Eu entro em todo o banco de dados, igual a Elaine passou, e apresento. Então, são informações catalogadas, preto no branco e acabou, para provar que essa parceria está existindo. Aí a parte de conscientização ambiental, eu gosto muito dessa fotinha, que a gente fala que é a serenidade de quem carrega a vida do planeta, né, coberta de pólen, uma abelhinha que passou no pólen, está toda carregada. A conscientização ambiental, ela é uma coisa que muda vidas. Você não precisa ser um ativista, um ambientalista global. Mas se você começa na sua vizinhança, na sua rua, ali com seus colegas de trabalho, você vai espalhando essa sementinha, você vai levando adiante esse conhecimento que você tem. Ai, nossa, eu gostaria de estar lá que nem a Greta. Legal, bom para ela, mas por que a gente não começa do pequeno? Então, foi um dia de horto, as crianças entendendo o que é uma abelha. Disso daqui, eu consegui levar para dentro da minha casa. Meus pais têm uma caixinha de abelha, elas são rebeldes e foram para a parede da piscina, então minha caixinha ficou, mas tudo bem. Tem ainda, mãe? Então tá bom. São. E, gente, a bichinha só acorda 10 horas da manhã, assim, antes você não vê ela saindo, viu? Comprei casinha, tudo. Vai tudo para dentro de casa. E dessa questão, né, depois que eu coloquei em casa... Jataizinha. Depois que eu levei em casa, eu fui contando para o pessoal no serviço. E nisso você vai descobrindo mais gente que tem. Às vezes a pessoa fala, nossa, minha casa é de taco e tem um canudinho lá no canto. A hora que você vai ver esse canudinho é de uma jataí. Daí você vai levando essa informação e ele falou, nossa, eu vivia passando SBP na coitada, achando que era mosquito. Então, vai muito mais além do apicultor, melicultor, que às vezes ele não tem o acesso à informação, mas às vezes gente da sua cadeira ali do lado está fazendo isso. Então, né, 1%, 1%, degrauzinho, degrauzinho, você vai criando um exército de gente engajada pela causa, em ajudar todo mundo. E a hora que você vê esse resultado de, nossa, eu tenho abelha, nossa, eu estou com um monte de borboleta em casa, nossa, eu fiz um jardim com manjericão, com ora pronobis, nananana, a hora que eu vejo forrado de abelha. Então, a pessoa vai criando essa conscientização dentro da cabeça dela, da casa dela, do ambiente de trabalho, para trabalhar em harmonia, né? E aqui são alguns recortes que eu peguei essa semana, inclusive, de como o tema está subindo, né? Essa foi a comissão para regras de criação de abelha sem ferrão. Então, o que não era discutido, não era visto, né, como fonte de renda, como emprego, eles estão fazendo discussões, está dando atenção devida para o tema. Tem projeto de lei, o projeto de lei, que era esse aqui, demorou 2 anos, mas ele saiu com todas as regras. Então, a cabeça está abrindo, cada um está fazendo sua parte dentro do todo, né? As abelhas urbanas também, igual a Elaine falou,
Eu posso ter uma caixinha dentro da minha casa, desde que ela esteja comida, desde que ela esteja água, desde que essa caixa foi adquirida de uma pessoa com nota fiscal, tudo certinho. Então, você consegue levar para o seu íntimo. E aqui, só para também ajudar vocês em trazendo a informação, a Associação Abelhas, como a Elaine disse, né? Associação Brasileira, o Atlas da Apicultura, eu trouxe o recorte, a parte da Celebrando as Abelhas na Agricultura, que foi aquele folder que eu trouxe para vocês. E esse foi essa questão, né, de influencers e tal, inovação, tecnologia, a Bi-Influencer. Acho que desde 2017, Abelha Influencer, exatamente. E ela é muito bonitinha, gente. É um chuchuzinho. Alguém criou uma abelha, um avatar de abelha, e ali ela ia fazendo como se fosse a vida da abelha. A abelha já fez mochilão, foi para a Europa, tirou foto em Paris. Só que eles traziam essa questão da conscientização ambiental, do ativismo ambiental, mas dentro da nossa modernidade, que hoje todo mundo tem Instagram, LinkedIn, Facebook. É difícil você ver banners, igual a gente via antigamente, outdoor na pista. Hoje é tudo no celular, a mídia. Então, depois corre lá. Eu vi que mataram ela essa semana. Fiquei chateada. Depois você olha, Simone, tem um túmulo. Tem um túmulo, gente. A Bi, ela foi para o metaverso agora. Que chique, fina. E no Paraná, eles começaram, em uma praça urbana, instalarem casinhas também para abelhas sem ferrão. Então, essa questão do jardim, das abelhas urbanas, está chegando, porque é uma forma que você preserva a natureza. E algumas, inclusive, são ameaçadas de extinção. Então, é uma forma que eles fazem para conseguir ajudar, né? Fazer toda essa questão da coexistência, da harmonização. E eu queria agradecer a atenção de vocês, tá? Esse foi meu dia de GeoApps, então, quando vocês quiserem, procurem as meninas, é muito legal. Eu cheguei próxima de uma caixa apps, de roupa de astronauta aqui delas. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Então, lá em casa, a gente tinha folha de Adão, que a turma fala, né? Costela de Adão. E estava bem grande o pé. E meu filho era bem pequeno. E ele morria de medo. E tinha muita mamangava naquilo ali. Elas moravam ali dentro. Meus vizinhos começaram a reclamar. Tive que tirar e replantar numa chácara. Mas, assim, ela veio e trouxe, agora já tem do lado da piscina, já tem na minha área de luz. Eu acho que já deve ter ido para a casa da vizinha, porque ela tem muitas plantas, muitas folhas, muitas frutas. E ela vai para lá. Como você falou, o mamangava é bem barulhento, né? Tanto é que o pessoal acha que é um besouro. Então, com isso, ele também assusta as pessoas, né? Bom, eu acho que agora vai abrir o espaço para debates, opiniões, sugestões, perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta para uma de nós duas, está aberto, tá? Alguém gostaria? Eu só fiquei preocupada de saber que o cacau é dependente de 95% de abelhas, que eu não sabia. Então, o chocolate que a gente come todo dia também depende de abelhas. É 100% praticamente. Aí você vê, né, como que é de impacto esses projetos, né? Foi um projeto que a gente começou em 2019, lá na usina,
E agora, hoje, em 2022, a sua mãe, né, está com as abelhas rebeldes dentro de casa, né? E assim, a abelha, depois que a gente entra nesse universo, a gente se apaixona por elas e a gente compra realmente a causa, né, de que elas são importantes e a gente tem um carinho enorme por elas. E aí a gente transforma a abelha no inseto em quase um pet, né? Vira um shih tzu quase a abelha na vida da gente, naquela caixinha. E isso daí mostra o quanto que é importante a gente fazer atividades, o quanto é importante a gente gerar valor, né? Valor ambiental, valor social, e gerar essas rodas de discussões. E é uma discussão que hoje em dia está passando por uma produção agrícola que até ontem era totalmente condenada, né? Usina, nossa, usina mata, isso, aquilo. E hoje a gente vê o quão longe, o quão é importante essa produção e o quão é sustentável, né? E numa produção que não precisa de abelhas. Só que a gente tem muito caminho ainda para avançar, porque tem muita produção agrícola que é dependente das abelhas, e tem produtor rural e tem empresa que não liga muito ainda para essa causa. E hoje é uma roda de conversa que alegra a gente, porque o movimento está crescendo, né? E é muito bom poder passar toda essa experiência, todas essas informações, e espero que cada um no futuro tenha pelo menos uma caixinha de abelhas, só que não seja tão rebelde, né? Que fique nas suas caixinhas. Que more na né? casinha, né? Quer falar alguma coisa, Marcela? Acho que sim. Eu vou, então, fazer o encerramento. Em nome da Escola do Legislativo, eu queria agradecer todo mundo que participou hoje. Lembrando que a nossa próxima atividade vai ser no dia 23, com o tema Plano de Negócios na atividade do MEL. Obrigada, Elaine e Marcela, pela palestra. E eu queria também agradecer a equipe da escola, a Érica, Letícia, Fabrice, todo mundo do pessoal da comunicação que está aqui hoje. Obrigada.